Em 2020, o mercado global das pessoas com deficiência movimentou cerca de 13 trilhões de dólares. São cerca de 1,3 bilhões de pessoas no mundo com deficiência. O cenário brasileiro, segundo o IBGE, existem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. São pessoas que estudam, trabalham, votam e consomem. Comunicação sem barreiras com apenas um clique. Ativação Plug and Play. Empresa foca no cliente e com na intermediação em Libras. Atendimento humanizado. Ei, não esquece de visitar o stand do ICOM, hein? Vem conhecer. ICOM, a gente se fala. Muito bem, estamos de volta. Bom dia ainda, né, gente? Não almoçamos. Coffee, tava show. Gostoso, né? Docinhos, pãezinhos, cafezinho. Tava muito bom, hein? Gente, temos 2 momentos aqui ainda, antes do nosso almoço. Vamos, então, para o próximo. Pode pôr no telão para nós aqui. Nosso próximo painel, personalização e CX na indústria. E para mediar esse papo, eu quero convidar o Sérgio Camilo, da Uitel. Por favor, Sérgio, venha para cá. Seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Convido agora a Fernanda Instrumendo, Bosch. Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Venha para cá também, Juliana Grunwald, da Volkswagen. Seja bem-vinda, Juliana. E eu convido agora o Leonardo Castilho, do Grupo Multi. Venha para cá. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. Vamos começar o nosso painel. Bom, sobrou para mim aqui. Bom dia. Um grande prazer estar aqui, revendo aí tantos amigos, colegas, clientes, e um grande prazer estar em mais um Smart Customer com a Miriam aqui, a quem aproveito para referenciar, agradecer, e é um prazer muito grande estar com você aqui de novo, uma pessoa que fez história na nossa indústria. Eu tive o privilégio de acompanhar contigo aí durante os últimos 30 anos, toda a nossa evolução, desde a época lá dos call centers, o mal necessário, aquelas áreas isoladas, e hoje é uma área tão importante, estratégica, permeando aí todos os departamentos das empresas, e uma preocupação gigante de todo o CEO hoje. Então, parabéns, obrigado. E falando um pouquinho de mim, né, e da minha empresa, da Uitel, nós nascemos nessa década de 90, estamos aí completando 32 anos, e eu tive aí o privilégio de acompanhar a evolução dentro do prisma tecnológico, bem interessante, com 3 grandes marcos, eu acredito. Primeiro, lá na década de 90, para os mais novos, com a internet chegando ainda, as dificuldades de se poder juntar telefonia com computador, hoje é algo que ninguém nem percebe, mas foi um grande desafio, o tal do CTI, fazer o pop-up do cliente antes dele ser atendido. O Léo lembra bem disso. Passamos aí por API, a mobilidade, os telefones móveis, smartphone com API First. Um empoderamento muito grande do cliente começou, acredito que nesse momento, uma grande transformação. E estamos agora diante de um cenário com a inteligência artificial na nossa frente, e que acho que é uma grande contribuição que a gente vai ter pela frente dessa tecnologia para com o Customer Experience, a personalização do atendimento, que é o nosso tema,
e que vejo aí grandes oportunidades e uma nova era pela frente em cima do tema. Mas, sem mais delongas e aproveitando aqui os ilustres colegas do nosso segmento, queria já pedir a colaboração deles de comentarem aí, vou começar com o meu amigo ali, Léo, passar uma visão mais geral de como eles têm abordado o tema do CX dentro das empresas, né? Dentro da personalização. Como você tem visto, temos aqui 3 empresas gigantes dentro de uma área da indústria, muitas vezes não toca diretamente, no primeiro momento, o cliente, mas eu acho que temos 3 cases aqui extremamente bacanas de a gente aprender com eles algumas coisas. Então, Léo, dá um panorama, se apresentem, por favor, e um panorama aí sobre a personalização dentro das empresas de vocês. Tá bom. Bom dia, primeiramente. Um prazer estar aqui conversando. Eu, obviamente, fui o primeiro escolhido que o Sérgio definiu o critério de idade entre os palestrantes para colocar o mais velho primeiro, obviamente. E, bom, prazer a todos. Miriam, seu pedido é sempre uma ordem. Obrigado aí pela gentileza e pelo convite. Quem não me conhece, né, eu sou o Léo, CX da Multilaser, do Grupo Multi. Hoje também CTO da empresa, né? Então, além de toda a parte de experiência do consumidor, eu também sou responsável por toda a tecnologia da companhia, né? E, para quem não conhece muito a Multilaser, não conhece tanto, eventualmente, muitos de vocês devem ter produtos nossos na casa de vocês ou usando no dia a dia. Somos uma empresa aí, mais de 36 anos, 100% nacional, e que hoje tem um portfólio em torno de 5.000 SKUs, né? Falando de 26 marcas. Hoje a Multilaser não só tem marcas próprias, como Atrio, Pulse, a própria Multilaser em si, mas também aí tem um portfólio extenso externo. Então, hoje a gente representa a DJI de drones no Brasil, representamos a Hisense, Toshiba, Fisher-Price para a linha Baby. Então, assim, é um catálogo bem extenso de produtos e acho que só por esse motivo já requer aí uma personalização, né? Porque cliente Baby, né? A gente tem cadeirinhas Baby, né? Para transportar as crianças no carro, ou berço, ou tudo mais. É um público diferente do cliente teclado e, obviamente, a gente tem aí toda uma tecnologia para isso, mas a gente também se preocupa muito com o que não é tecnológico, o que é humano, que é o que também faz muita diferença para que as coisas funcionem corretamente, né? Então, dando só um briefing rápido, aí depois a gente conversa, porque... Não, fantástico. São várias empresas dentro de uma mesma empresa. Exatamente. Isso é um case que eu acho que a gente pode explorar bastante aqui durante a nossa conversa. Até para dar uma ideia, a gente hoje vende motos elétricas através da Watts, que é uma marca nossa, e vende carrinho de bebê, vende copo infantil, brinquedos. Então, você para olhar, são marcas distintas, com personas distintas e públicos que vão usá-las de forma distintas, né? Uma empresa genuinamente brasileira, uma gigante, uma potência, e ao lado 2 gigantes alemãs, também dentro de uma indústria, e que eu estou curioso aqui para ouvir a Juliana comentar um pouquinho aí sobre a experiência da Volks, e tem coisas interessantes aí. Ó, eu vou até tietar aqui, porque eu sou fã das 2 marcas, cara. Então... Eu também. Valeu, obrigada, meninos. Pessoal, Miriam, obrigada pelo convite, um prazer estar com você, prazer estar com vocês todos. Eu sou a Juliana Grunwald, eu sou Head de Experiência de Clientes na Volkswagen do Brasil, a nossa marca de carros. Sou responsável por 3 times dentro da Volkswagen, um time de atendimento, vamos falar um pouquinho sobre ele, o time de treinamento da rede de concessionárias e um time de pesquisas e insights, que roda todas as pesquisas de satisfação e redesenha estratégias da empresa a partir daí.
Então, muito feliz de estar com vocês. Estou há pouquinho tempo na Volks, vim antes de outra alemã, da BASF. Antes da BASF de tecnologia, muito tempo em tech. Então, tentando casar a velocidade de tech com as necessidades de mudança da cultura de uma multi-alemã. Fantástico. E vamos lá para agora com a Fernanda aqui, falar um pouquinho dela e da Bosch, como é que... E aqui tem muita novidade também, uma empresa numa dinâmica fantástica. Bom, vamos contar um pouquinho. Primeiro, agradeço a Miriam pelo convite, né, da Bosch vir falar aqui, mas eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, Miriam, você quer que eu fale, né, pela Bosch como cliente ou como fornecedora? Eu quero falar como fornecedora. Aí vocês vão me falar, fornecedora, né, nesse público, né, nessa reunião, nesse evento, sim. A Bosch, acho que todos conhecem, acho que todo carro aqui, quem tem um carro tem uma peça Bosch. Hoje a Bosch é o maior sistemista no mundo, né, no fornecimento de autopeças, mas a Bosch não é só peças automotivas, né, e nem ferramentas elétricas. Ela é muito conhecida nesses segmentos, porque ela está ali na boca das pessoas, mas ela tem várias divisões de negócios, né? E como o nosso slogan é tecnologia para a vida, a Bosch pensa como que a gente vai trazer mais tecnologia para a vida. E disso a gente desdobra em divisões de negócios e serviços, né? E estou aqui para falar da nossa divisão de serviços, né, que tem 36 anos. Eu brinco que é a divisão mais jovem da Bosch hoje. A Bosch tem 138 anos. E quem trabalha numa empresa centenária, como a Volks, entre outras, a gente sempre está pensando, né? E as empresas que perduram e que passam por várias fases, vários momentos aí do mundo, elas sempre estão buscando coisas para se atualizar, para se manter no mercado, óbvio, utilizando a força da marca, né? E vão inovando e trocando os produtos, né? A gente conhece muitas marcas que vendiam uma coisa e mudou totalmente para outra. Não que a Bosch vá fazer isso, mas isso está no nosso DNA, né, de transformar, de sempre oferecer tecnologia e diferencial para o cliente, para o consumidor, né? Então, dentro dessa estratégia da empresa, né, de ficar aí mais 100, mais 200 anos, eu falo assim, eu não vou estar aqui, a Bosch tem toda uma estratégia para estar. A Bosch criou uma divisão de serviços que nasceu de um serviço de monitoramento lá atrás, porque a Bosch também vendia sistemas de segurança, e começou uma célula fazendo todo o monitoramento desses sistemas de segurança. Disso, a Bosch falou, pô, isso daqui está dando certo, os clientes estão procurando mais. A Bosch separou a parte de serviços e de produtos, criou-se uma divisão, e dali começamos a prestar serviços dentro da Bosch e fomos para o mercado também. Então, na Europa e nos Estados Unidos, nós estamos muito consolidados, com grandes clientes. A Volkswagen hoje é o maior cliente da divisão de serviços da Bosch, né? Eu falei, não trouxe aqui porque a Ju está do meu lado, mas sim, nós fazemos para financial, para trucks, para car, vários tipos, desde contact center, a parte de gestão de leads, de monitoramento da marca, entre outros, né? Assim como marcas do grupo também são clientes da Bosch. E hoje eu estou aqui para falar dessa experiência como fornecedora de BPO, né, que é um termo tão conhecido. A Bosch está nesse segmento, né, fornecendo BPO, já temos alguns clientes importantes no Brasil, e o nosso objetivo é expandir cada vez mais. O nosso foco, como tecnologia para a vida, não é vender simplesmente uma pessoa, um call center, né? O nosso mote é design de serviços. Então, a gente gosta de sentar com o cliente, fazer um desenho, oferecer a melhor tecnologia, a melhor jornada de UX e, assim, vender um serviço diferenciado. Então, estamos no mercado já há bons anos aqui no Brasil, com vários clientes, mas querendo expandir cada vez mais, usando todo o nosso DNA da marca e a qualidade, né? Que todo mundo, quando a gente fala Bosch, todo mundo atrela a qualidade. Esse é o nosso objetivo com a parte de serviços de BPO. Pô, muito interessante. E não fica com o microfone, porque eu vou aproveitar desse gancho aqui para entender, dentro hoje do nosso cliente tão impaciente, com todo o acesso tecnológico que eles possuem, a um clique de trocar por uma outra marca, quais foram os desafios? E até aumentando aqui a minha pergunta, mas
você associar a sua marca Bosch a outras marcas, naturalmente, quando você presta esse serviço a esse cliente que está nos desafiando o tempo todo, como é que vocês enxergam isso, ainda sendo uma empresa alemã, com uma série de respeitos e processos de marcas? Como é que vocês lidam com essa situação? Acho que diferente um pouquinho do Léo, né, que tem várias marcas dentro de uma empresa, nós temos vários serviços de uma única marca, né? Então eu vendo a peça, a ferramenta, o serviço de BPO, tudo com a marca Bosch. Então, para a Bosch, é muito importante que tudo que a gente venda, né, desde a geladeira, que a gente também tem, da vela, do freio, do serviço de call center, tenha a mesma qualidade. Porque, como eu disse, é uma marca que vai perdurar aí mais do que a gente que está aqui. Então, ela fala, esse é o objetivo, né? A qualidade é o fator principal da empresa para que ela continue. Então, quando nós fazemos a venda dos nossos serviços e trazemos outras marcas, né, para agregar com a nossa, é claro que a gente não vai fazer distinção, né? A gente tem várias marcas entrantes no Brasil, super relevantes, querendo prestar um serviço muito diferenciado. A gente tem marcas super tradicionais, né? Quando você linka uma Volkswagen com uma Bosch, realmente é um casamento super bacana. A Great Wall Motors é nosso cliente, que nós trabalhamos toda a jornada desde o início, quando eles chegaram no Brasil, né? Uma montadora chinesa, disruptiva também, associar com a Bosch, sim, estão trazendo novidades, agilidade. Isso é muito bom para a marca, porque a marca tem buscado cada vez mais juventude, né? Inovar e estar de acordo com o que o cliente busca. Então, o nosso objetivo é sempre ter um projeto interessante, onde a gente consiga colocar o nosso know-how com tecnologia, com o UX, né, e com o design de todo esse serviço. A Ju pode falar para mim, Fernanda, eu quero 100 posições para fazer voz, para atender N1. O que eu vou agregar para a Ju? Né, o meu preço não é o mais barato do mercado. Será que eu vou agregar? Ou a Ju vai falar assim, eu quero que você venha aqui desenhar comigo um serviço diferenciado de geração de vendas, por exemplo. Estamos indo, né? Ou vamos o nosso time do Brasil, ou temos um time na Espanha também, desenhamos, identificamos a melhor tecnologia e implementamos. Então, a Bosch quer sempre se atrelar, Sérgio, a parte de tecnologia e qualidade, sempre focando no nosso slogan, né? Então, independente da marca, a gente quer sempre agregar para o cliente, que é como a Bosch tem feito até hoje. Isso é fundamental para a gente. Então, se chegar um projeto, óbvio que eu pegaria 100 PAs, 200 PAs, mas o que isso vai agregar para mim? Né? O meu custo do meu funcionário, né? Os equipamentos que eu estou usando, o serviço que eu vou prestar, né? Será que estão dispostos a pagar? Sim. Ou, eu quero um serviço premium, realmente. Então, eu quero que aquele funcionário, aquele absenteísmo seja baixo, o turnover seja baixo, que venha com uma proposta. Eu quero que, dentro do RH, tenha plano de carreira, de benefícios, de assistência. Então, tudo isso conta. E aí, quando a gente joga tudo isso no pacote, é lógico que é diferenciado, né? Então, por isso que nós gostamos de agregar cada vez mais tecnologia e diferencial. E aí a gente quer se aliar, sim, a marcas que estão pensando dessa forma, né? Que querem ir lá para frente junto com a gente, né? Independente se é uma marca tradicional, uma marca nova, uma marca pequena. O nosso objetivo é se aliar a quem quer qualidade. Esse é um ponto muito forte nosso. Muito bom, muito bom. E agora eu vou aqui com a Juliana entender um pouquinho, dentro dessa indústria, com tantas camadas envolvidas para chegar lá no consumidor, quais são os desafios que você enfrenta, falando em CX, para gerar uma experiência positiva? Como é que funciona essa cadeia toda? Você podia falar um pouquinho? Muito sinceramente, hoje o nosso grande desafio é dado, como imagino que a maioria das grandes empresas que agora estão mudando forma de trabalhar. Então, a Volkswagen ela trabalha com foco em clientes há muito tempo. Todo brasileiro tem a Volkswagen no coração, por alguma razão. Mas a operação de experiência de clientes ela é algo mais recente. Quando a gente deixa de falar somente de atendimento e fala de uma operação que atende a jornada de ponta a ponta, desde branding, desde marketing, até, de fato, pós-venda ou recompra de um veículo,
a gente está falando de uma operação muito maior. Então, eu tenho uma base de pesquisas gigantesca, cada área tem uma pesquisa diferente, eu tenho uma base de clientes gigantesca, tanto clientes de novos quanto clientes de usados, a gente também consegue monitorar, e eu consegui entender esses feedbacks de clientes de pesquisas, o que está no campo, quais são os clientes atuais que a gente tem, e como é que eles se relacionam com a marca, é muito complexo. Então, o nosso grande desafio hoje é, de fato, conseguir unir todos esses dados em um grande data lake, como a gente chama, para conseguir entender essa jornada de ponta a ponta. A gente conseguiu evoluir muito nesse aspecto com as últimas iniciativas desses últimos anos, mas hoje é o nosso maior desafio. Então, eu tenho alguns pilotos rodando já desses grupos de clientes que eu consegui entender como é que a gente personaliza um atendimento, personaliza um pós-venda, um atendimento na concessionária, para eu, de fato, conseguir customizar a nível de pessoa, a nível de CPF, esse atendimento de uma grande empresa. Porque tem algumas complexidades no caminho. A gente é uma grande empresa alemã, a gente atende através da rede de concessionárias, então, eu não posso dizer que eu lidero diretamente o nosso atendimento, tem toda a questão da rede. Então, a gente conseguir gerar esse impacto em toda a cadeia, em toda a jornada, com todos os layers, todas as camadas que a gente tem, é uma complexidade grande. Por isso, dados hoje são o nosso maior desafio. Sim, dados é o novo petróleo, né? E esse acho que é um grande desafio que a gente tem pela frente, como equilibrar homem e máquina numa simbiose perfeita, uma grande oportunidade. E vou aproveitar esse tema para desafiar o Léo, aí, que é bem interessante, que vem da área de CX e hoje cuida também da tecnologia. Quer dizer, aquela grande reclamação do pessoal de CX com TI, que é engessado, jogaram no teu colo, né? Ou seja, você não tem mais desculpa para dar agora. É isso mesmo? Rapaz, isso aí é uma história que dá para a gente conversar no bar, né? Eu tenho que contar a verdade aqui, né? A verdade, a verdade. Alguém aí não tem problema com TI das suas empresas? Levanta a mão. Eu estou aqui representando eles, né? Foi curioso, cara. Eu já estou há 11 anos na Multilaser, né? No Grupo Multi. Sempre focado nessa parte de relação com o consumidor, porque é uma indústria B2B. E, então, eu iniciei esse trabalho lá com o pós-venda da empresa. Depois, entrei para iniciar uma operação de D2C da empresa, de venda online. E fui convidado para a TI, né? E acho que o case mais interessante que eu tenho aqui é o meu time de CX, quando ficou sabendo da notícia, falou, nossa, todos os nossos problemas foram resolvidos, né? Porque a gente tinha muita dificuldade com a área de TI, e não dificuldade por ser a área de TI. Uma série de demandas, tudo tem que ser priorizado, o dinheiro não é infinito, então, obviamente, a companhia acaba dando as suas prioridades e, eventualmente, o CX, também como outras áreas, fica com uma série de necessidades não atendidas. E aí falou, puta, agora com o Léo lá, nossos problemas acabaram, né? 100%. Exatamente, e não acabaram, né? Até eles me cobraram, falando, Léo, mas o que foi bacana? Primeiro, a gente entender que, sim, a tecnologia é essencial, né? Estamos aqui num evento como esse falando de CX, não dá para deixar de lado a tecnologia, mas muito do que a gente pode levar para o dia a dia dessa experiência do consumidor pode também ser feito com processos, com as pessoas, né? No final das contas, estamos falando de uma relação pessoas com pessoas, né? Tem um grande amigo aí desse mercado que ele chama de human to human, né? E CX, sim, tem uma necessidade grande de tecnologia, mas também tem uma necessidade muito grande da gente olhar para as pessoas, inicialmente até internamente o nosso time, para ele estar bem para falar com o nosso público lá fora, né? E, obviamente, estando na TI, o que eu consegui enxergar? Não o meu pedaço, né, que é a área de pós-venda, mas como promover, através da tecnologia, uma melhoria dos sistemas que a empresa utiliza para aí sim começar a gerar uma melhora na experiência do consumidor com a marca, com o produto, com a empresa.
e não somente tratar a dor dele quando ele já tem no pós-venda, entendeu? E isso tem ajudado até o meu próprio time a conectar essas duas coisas e entender que, ao invés de eu tratar a dor, eu vou começar a melhorar a causa da empresa para a dor ser menor ou ser mais fácil resolvida. Então, esse é um negócio assim bem curioso. A gente tem avançado bastante nas duas frentes e, obviamente, eu sempre tenho uma gratidão muito grande pelo meu time, extremamente competente, tanto time de CX quanto de tecnologia, porque eles fazem muito a coisa acontecer. E se eu puder só estender um pouquinho mais minha pergunta, alguns até me questionam, né, Léo? Pô, e a TI, como é que funciona, como é que é? Na minha visão, assim como outras áreas, não existe mais uma área 100% técnica. Ela tem que entender de negócio, ela tem que entender das relações, né? Quem ainda acha que o UX é fazer telinha de computador não entendeu nada sobre o UX, né? E isso tudo está diretamente ligado com a experiência do consumidor, é inevitável. Então, uma das grandes mudanças que eu coloquei em pauta quando eu já entrei na área foi, ao invés de ter gerente de desenvolvimento de sistemas, eu tenho gerentes B2B, eu tenho gerentes B2C e tenho uma estrutura apartada B2E, que é olhando para a tecnologia para o funcionário. Isso tudo começa a fazer sentido quando eu enxergo as entregas que os times estão fazendo e que melhoram o ecossistema como um todo. Não adianta eu ir na porta para fora com B2C ou com B2E e eu não ter tecnologia para o meu funcionário atuar melhor no trabalho dele. Então, por isso que eu criei essa vertical de B2E, por exemplo. Então, tem essa mudança que talvez é o que a gente que conhece CX, todos dessa sala, podem trazer até para suas organizações. Sim. Você comentou, né? Não somos mais uma área de custo, somos uma área estratégica para a companhia. E o nosso maior ativo não é só e somente tecnologia, é saber lidar com pessoas. E está falando aqui um cara que mexe com tecnologia. Claro, por favor. Semana passada eu assisti uma apresentação, a Ju estava também, do CEO da Cogna, que ele estava falando, né, um pouquinho de tecnologia, de toda a mudança que ele fez na empresa. Né? Quando a gente fala tecnologia, para mim, CX é pura tecnologia. Né? Mas a gente só usa a tecnologia se a gente muda a cultura e muda o processo. Né? É muito difícil a gente implementar um Salesforce, um Oracle, se a pessoa que está lá do outro lado fala, mas eu sempre fiz assim. Né? O processo veio da matriz e é esse. Como que a gente coloca a tecnologia? Né? E como que a gente continua o trabalho e faz as melhorias? Então, esses pontos ficaram muito fortes para mim, porque quem trabalha em empresas mais tradicionais, né, longevas, elas têm processos muito parrudos, né, e muito difíceis de mudar. E a cultura também é algo muito forte. Como que a gente entra nesse mundo que está mudando tanto quando a gente fala de CX, com tantas tecnologias interessantes, né, tantas plataformas bacanas que a gente pode oferecer um serviço diferenciado, e como que essas pessoas mudam a cabeça para usar isso? Então, a tecnologia, para mim, então, Léo, CX é tecnologia, mas a tecnologia só existe se as pessoas mudam a cultura e o processo. Né? Tá tudo linkado. Eu vou pegar um gancho, posso? É exatamente isso que eu acredito. Né? É impressionante que a gente fala muito no ambiente CX, né? Das novas gerações, né? Dificuldades em lidar com os nossos atendentes. Tá bom, e na TI o que eu tenho? Eu tenho programadores jovens, que também estão em novas gerações. Então, as pessoas são as mesmas, talvez com habilidades diferentes e em papéis diferentes dentro de uma organização. E, obviamente, a gente enfrenta, né, dentro da área de CX, uma série de desafios. Né? Por mais que ela hoje seja vista como uma área estratégica, sim, as empresas hoje têm uma pressão por custos, né?
E como fazer isso, né? E aí até um ponto só que eu deixo para pensar. Eu tive num evento recentemente e aí ficou muito forte para mim o tanto de tecnologia que a gente tem de inteligência artificial e até que ponto nós estamos ou não maduros para elas. Por quê? Porque o assunto é sedutor demais, né? É muito sedutor. Quem nunca aqui dentro dessa sala ouviu alguma empresa de inteligência artificial dizendo: reduzo X% da tua mão de obra com inteligência artificial? Isso, para qualquer CEO da companhia, é sedutor demais, né? Ele não quer mandar as pessoas embora, não é isso, mas ele quer buscar eficiência, porque isso ele depende para a empresa continuar. Só que aí tem um outro ponto, né? O quanto que a tua empresa está madura para implantar isso e ter esse resultado, né? Então, mais do que tecnologia, eu uso muito o termo AI first, né? A gente viveu no passado mobile first, não sei quem conhece esse termo, mas se fazia muito site de internet voltado para desktop. Começaram os smartphones a surgir e o site saía todo quebrado, você não conseguia navegar nele. Aí começou-se o conceito mobile first, faz primeiro para o mobile, porque a chance das pessoas estarem navegando no smartphone é muito maior do que no computador. AI, para mim, é a mesma coisa. Pode ser que eu leve 2 anos para implantar uma tecnologia de AI, mas, como você comentou, e o meu data lake? Ele está pronto para ter dados para uma inteligência artificial generativa usar isso e trazer insights? Se eu não tiver isso, não tem AI que vai ter, talvez não sucesso numa primeira etapa, mas a continuidade ao longo do tempo e ser sustentável. Então, vejam que a tecnologia é maravilhosa, quem sou eu para pensar contra? Pelo contrário, usamos muita tecnologia, todos aqui usam muita tecnologia, só que a minha crença é que cada vez mais a gente precisa da estratégia, precisa de voltar ao básico, sabe? Como construir alicerces para a tecnologia usar e aí sim ela ter valor para a companhia. E não ser aquele tiro curto que daqui a 3 meses não funciona ou não gera experiência. Por quê? Porque do outro lado tem um ser humano que quer ser bem atendido. Eu não quero o projeto que entregue e dê um cheque lá na lista de projetos. Eu tenho que me preocupar com a relação do usuário com a marca, né? Então, tem muito a ver com o que as meninas falaram aqui, eu me permiti roubar um pouquinho mais de tempo para isso. Que a gente... Só para... Não, vai lá, me empolguei aqui, Sérgio. Manda bala. Essa é a ideia. Só para fechar um pouco disso. Essa é a né? São 3 horas de palestra? Não, né? É isso, né, Miriam? Desculpa. 3? Miriam mata a gente. Falando sobre isso, né, de como que a gente está dentro e que o cliente não está preocupado. Nós seguimos os processos, né, quando com os meus clientes, mesmo o contact center da Bosch, nós temos todo um processo para seguir, mas o cliente ele não quer saber do processo. A gente tem que olhar a jornada dele, né? Então, da porta para fora, eu olho a jornada, como que aquele cliente se comporta. É claro que eu vou trabalhar em processos. Processos são super importantes, né, para a gente fazer as coisas darem certo. Mas o cliente não pode ver que a gente está fazendo processo, porque senão ele não se sente acolhido, né, não fala, poxa, aquela marca realmente entende o que eu preciso e está cuidando de mim. Então, quando a gente vai fazer, né, vai trazer isso para um call center, para uma relação com o cliente, a gente tem que olhar primeiro a jornada dele. Aí, dentro dessa jornada, eu monto meus processos lá para trás. Mas, para frente, é sempre olhando essa jornada. Por isso que eu vejo que o UX está cada vez mais importante nas nossas operações, nas nossas cotações. Sempre tem UX participando, porque é uma área fundamental, além da tecnologia, né, para a gente entender toda essa jornada. Não, concordo 100%. A gente, na Vitel, tem vivido diariamente esse desafio de apoiar, muitas vezes, os clientes a, primeiro, entenderem o seu nível de maturidade, que eu acho que é o que vocês comentaram aqui, o quanto preparado estamos para adotarmos uma inteligência artificial. Não existe inteligência artificial sem um data lake organizado, que a Juliana trouxe. E o nosso modelo passou a ser muito mais consultivo de processos, de rever e olhar
primeiro para a estrutura, né, processual, para depois, então, implantar a tecnologia. Esse tem sido, inclusive, o nosso mote com o nosso produto, com o nome parecido aqui do Smart Customer, com o nosso Smart CX, que tem como objetivo equilibrar a relação máquina-homem, o homem alimentando a máquina apoiando o homem. E tem dado bastante certo, pequenas iniciativas que conseguem trazer resultados interessantes. Mas entrando já em tecnologia, que começamos a falar, quais foram ou são os desafios, e se vocês fossem recomendar para a nossa plateia os melhores caminhos a seguirmos em termos da tecnologia, uma vez os processos revisados, quais são, hoje, as ferramentas que realmente podem utilizar para você entender, de fato, a voz do cliente e se reposicionar e ter certeza que você está capturando bem? Vocês devem ter algumas práticas, se vocês puderem compartilhar. Juliana, fique à vontade. Eu queria falar, antes de tecnologia propriamente dita, de boas práticas antes desse momento. A Fê já falou muito sobre processo, e como eu vim de tecnologia, é muito interessante. No meu primeiro estágio, eu ouvi isso do presidente da empresa. A gente estava implantando um RP, aquela coisa, e ele falou na reunião, e para mim foi muito icônico: gente, não adianta automatizar vem o palavrão. Vamos dizer, não adianta automatizar o que está ruim. Mas ele usou aquela palavra. Pode falar palavrão aqui? Pode falar? Pode, Miriam? Tá pode? Não sabia, pequenininho. Gente. Não adianta automatizar. Aqui. Então, liberado. O Miriam deixou. Não, gente, não pode automatizar a cagada. Isso o cara falou numa reunião com praticamente a empresa cagada inteira. Exponencial. Exato. Não dá para o quê? Então, automatizar a cagada. Obrigada. Então, quando a gente fala de redesenho de processo, entendimento de jornada de cliente, é muito importante, antes de automatizar, de trabalhar com tecnologia, alguma coisa, entender essa jornada do cliente de ponta a ponta, redesenhar os processos da empresa a partir da jornada, isso sim é centralidade em cliente. Então, eu entendo o meu cliente, redesenho os processos para atenderem a jornada da melhor forma, e aí eu entro com tecnologia. Aí eu vou automatizar os processos que, de fato, estão atendendo a jornada do meu cliente, e não simplesmente automatizando processos antigos da empresa. Isso é muito importante. Então, mudar processo, mudar cultura para esse foco em cliente, e aí sim entrar com tech, porque aí a tecnologia funciona, porque ela está centrada no objetivo da empresa. Então, antes de falar da ferramenta propriamente dita, queria trazer esse ponto que, para mim, é fundamental. Não, é fundamental, e eu concordo 100%. Sem processos adequados, não existe tecnologia para resolver nada. Mas, Léo, e você que tem várias empresas de uma empresa, como é que você faz para entender essa confusão toda, cada um, personalizar cada atendimento? É um desafio. Eu vou pegar enorme. um gancho e talvez vou chover no molhado, mas acho que esse é um tema que tem que ficar muito claro, né? A maior ferramenta que nós temos está aqui nessa sala, tá? Eu falo isso com o perdão da palavra. Talvez a gente tenha muitas empresas de N tamanhos, pelo menos do meu lado, né, das meninas, provavelmente, essa vida não é fácil aqui também. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam: nossa, lá deve ser tudo maravilhoso, deve estar tudo bem desenhado, os processos são perfeitos. Não, gente, a vida é como ela é para qualquer lugar. Talvez uma escala maior ou menor, pode falar assim, pode, né? Talvez uma escala maior ou menor tenha suas nuances. Agora, o que faz a diferença está aqui dentro, né? Não adianta eu contratar uma tecnologia se eu não tiver o entendimento do processo. A gente já usou por várias vezes o termo persona, né? Esse termo não é mais um tema de marketing apenas. Ele é um tema de cliente para várias etapas da relação dela com a empresa. Então, a persona de venda tem características no pós-venda, entendeu? Então, assim, é o que já tem há anos. A busca desenfreada por adotar a tecnologia, ela não pode sobrepor a gente voltar às raízes e clusterizar o nosso público, né? Eu não vou ter 1000 clusters, falta gente para isso. Está tudo em casa, comigo também é assim, provavelmente com todos nós.
Mas então que se crie 2 ou 3 clusters, pelo menos. Já tirou todo mundo do bolo igual, né? Porque parece que é tudo muito fácil. Não, eu tenho 1000 clusters de clientes. Não, não é assim que funciona. Mas a gente não pode esquecer que nós somos a melhor tecnologia para tudo isso funcionar. A partir do momento que, ao invés de eu criar processos burros ou automatizar coisa mal feita, eu entenda a necessidade do cliente, entenda até como a minha empresa está madura ou não para uma determinada experiência do usuário, e aí sim eu desenhar algo que vai ser efetivo para ambos, né? Eu estava numa conversa dessa ontem na Multilaser, né? Uma determinada estratégia minha de pós-venda não é a mais adequada sobre um determinado item da companhia, mas, dado deficiências que a companhia tem, que todas nossas têm, é a melhor estratégia para aquele momento, para a relação do cliente conosco, entendeu? Então, essas coisas, elas que vão fazer a diferença no final do caminho. Entendeu? Antes de eu implantar uma ferramenta omnichannel, né, eu me preocupei em entender o que é um atendimento omnichannel. Não é todo mundo trabalhando na mesma plataforma, isso é o óbvio. Mas como é que está teu processo? Como o teu cliente é atendido em diferentes canais? Qual é o empowerment que você dá para diferentes pessoas dentro de cada canal? Existe uma lógica para aquele empowerment, né? Eu não vou fazer tudo no primeiro contato, talvez eu vá fazer no último, mas não posso fazer no último só para o time que atende o Reclame Aqui, né? A gente vive isso dia a dia, né? Então, essas coisas, elas fazem muita diferença, na minha opinião, entendeu? Não, fantástico, fantástico. A gente já está caminhando aqui para o final, e eu não queria deixar de abordar um tema relevante no final de tudo que a gente tem falado, como se mede tudo isso, né? Como você consegue entender que você está indo bem, que você está indo mal, aonde você precisa ajustar. Queria que vocês explorassem um pouquinho essa lógica de como medir. Como é que vocês fazem hoje nas empresas de vocês essa métrica? Tomo a liberdade de começar, então. A gente, nesse entendimento da jornada de cliente e redesenho de processo a partir da jornada, eu tenho métricas de satisfação na jornada e de eficiência no processo. Então, a gente consegue comparar a satisfação do cliente nas diferentes etapas e quão eficientes e eficazes estão sendo os nossos processos para refletir essa satisfação. Então, eu não olho só a satisfação, que eu costumo chamar, principalmente na Volks, de métrica retrovisor, porque já aconteceu. A experiência ou foi boa ou foi ruim, a gente só entende isso no final. Mas, ao longo da jornada e ao longo do caminhar dos processos, dentro do processo, eu consigo entender o que está dando errado ou certo para ajustar ali antes de refletir no cliente na ponta. Então, para mim, a melhor forma de medir é essa, eu ter tanto satisfação, que é o que a gente chamaria de lagging metric, quanto as leading metrics dentro desses processos, para eu conseguir ajustar antes de o cliente perceber qualquer coisa que tenha acontecido na operação. E, aproveitando aqui o teu gancho, eu sei que você fez uma campanha diferenciada, bem personalizada recentemente. Como é que foi a sua métrica nessa campanha do Polo? Do Polo. Tivemos algumas campanhas diferenciadas recentemente. Tivemos a recente do aniversário de 70 anos da Volkswagen com a Elisa, no passado, e a Maria Rita. Deu um buzz bastante grande, mas a do Polo, especificamente dita, foi um lançamento que a gente fez em 2022, para quem não está por dentro. E, nessa campanha, a gente, como o Volkswagen é o carro do povo, o carro das pessoas, a gente quis posicionar como, de fato, um carro para todas as pessoas. E tem um momento dessa propaganda específica onde tinha um casal homossexual se relacionando, de uma forma que dava para perceber que, de fato, era um casal. A gente conversou um pouquinho sobre essa campanha antes do painel para alinhar. E é muito interessante, gente, porque a Volkswagen ela passa por um momento de tanto rebranding, de reposicionamento de marca, quanto de mudança cultural, porque não adianta fazer uma coisa sem a outra, não adianta falar de marca sem falar de cultura. E essa campanha ela foi muito icônica para a gente, para esse momento de mudança, de fato, de marca e de cultura.
Porém, como a gente conhece o nosso cliente, conhece as nossas personas, o nosso público, a gente se preparou para quaisquer impactos que essa campanha pudesse gerar. Então, olhando para o front, para o atendimento, a gente teve treinamentos específicos para o front sobre como responder a reclamações ou a elogios. Então, o jurídico foi envolvido, comunicação foi envolvida, sobre como atender esses clientes da melhor forma. A gente aumentou expressivamente a nossa operação naquele momento da campanha, também para conseguir atender a demanda. E criamos esse plano de comunicação com o nosso board. Então, o time de atendimento e o time de redes sociais emitiam reportes 2 vezes por dia, meio-dia e 6 da tarde, para o board entender qual é o tipo de impacto que a gente estava tendo. Infelizmente, olhando para a cultura brasileira, o impacto que a gente recebeu foi negativo. Então, 98% dos contatos que a gente recebeu foram reclamações e acusações contra a marca por se posicionar com um público diverso. O que, para mim, é muito absurdo. Foi 2022, gente. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI é surreal. A gente estava conversando, eu chutei, não, deve ter sido meio a meio. Metade reclamação, metade elogio. Mas foi muita reclamação. Porém, como o nosso objetivo de reposicionamento de marca fez total sentido, faríamos de novo, tranquilamente. Mas é o tipo de coisa que as marcas têm que se preparar, de fato, para atender e para acolher todos os clientes da melhor forma. Então, para a gente foi um episódio de aprendizados de como, de fato, conseguir acolher todos os nossos públicos. E obrigado por compartilhar. Nem tudo dá certo, Sim. mas a tentativa é a que vale. Mas Não, impactou isso nas deu vendas, certo. Ju? Isso. Perdão. Impactou nas vendas de forma negativa? De forma alguma. Então, é o clássico falem Sim, bem, eu falem digo, mal. a surpresa, né, da sua expectativa, Exato. ou da nossa expectativa, não que isso tenha afetado os negócios, pelo contrário. Mas Exato. não era uma reação esperada. Essa reação tão negativa de quem... Porque, assim, quem reclamou não foram necessariamente clientes. Tinha clientes e tinha público geral, que pararam o momento do dia para ligar para a central de uma multinacional, passar por uma hora, chegar no atendimento, só para dizer que gostou ou não gostou. Então, o tempo que as pessoas dedicam para isso foi bastante impressionante. Mas, de novo, em termos de marca, fez total sentido. Bem, Tudo certo? estamos aqui nos últimos 2 segundos, cravado, pontualidade britânica. E quero agradecer mais uma vez aqui aos meus colegas. Sérgio, me desculpe, mas como nós estamos ao vivo, né, essa coisa do microfone, quando pega o microfone é porque o tempo está encerrando. É um sinal. Imaginei. Desculpe. Tá? Anotado. Mas antes de você encerrar, Sérgio, eu quero agradecer a vocês. Primeiro pela disponibilidade, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, estarem aqui no momento certo para que atenda a programação do evento. Então, essa disponibilidade de vocês e atenção, muito, muito obrigada. Nós temos marcas super fortes, bem-sucedidas no palco, incluindo o ITEL e Bosch, que são nossos patrocinadores. Muito obrigada. Que eu disse ontem, quero repetir, os patrocinadores são nossos sócios no evento, porque viabilizam o evento, né, de fato. Quero agradecer também a Volkswagen, primeira vez com você no palco, Juliana, e primeira vez do Léo. Eu deixei para o final, porque a inspiração desse painel aconteceu num café, não é, que nós tomamos, porque nós descobrimos, entendendo um pouco do que o Léo faz, tantas coisas do Grupo Multi, percebi que nós não trouxemos em nenhum momento, no Smart também não vi no mercado, o CX na indústria. Então, por isso, a gente encarou esse desafio, mas quero, de verdade, repetir no próximo ano, porque acho que tem ainda muita conversa para a gente compartilhar aqui com o público, não é, Sérgio? Tem muita coisa, muita coisa importante. Tá? E foi um aprendizado para mim, que realmente não entendia muito da indústria, mas gostei demais do que eu vi. Também tem cases concorrendo hoje à noite, né? A Intel tem, a Bosch tem, o Grupo Multi tem. Sucesso para vocês. Só para vocês saberem, foram 164 cases esse ano inscritos no Prêmio Smart. 164? Aham, um recorde absurdo. Absurdo até para nós da equipe, nós não esperávamos. Então, um sucesso tremendo. Portanto, aguardamos muita gente. Claro, dos 164, 90 cases são vencedores, mas é muito ainda. Mesmo assim, os que perderam reclamaram muito, viu, gente?
Muito. Mas a gente está muito feliz com o resultado do Smart, graças a vocês, e deixe-me levantar, porque graças a essas pessoas que estão aqui no palco, graças a vocês que estão com a gente aí desde ontem, muitos de vocês durante o ano, e muito obrigada pela presença. Eu quero, desculpe, só dizer que o Tiago ainda vai encerrar, o Sérgio vai encerrar e depois o Tiago. Eu já falei, tá bom? Não, eu só queria comentar que Obrigada. o Smart nasceu no meio da pandemia, mais uma transformação que a pandemia trouxe. Ele cresceu durante a pandemia. Ele tem 12 anos, né, 12ª edição, mas ele cresceu 300% na pandemia, gente. Uau! Ele cresceu 300% na pandemia. 300% na pandemia. Uhum. Por causa do processo que a gente tem da plataforma dos cases, os cases continuaram chegando e a gente ficou definindo assim, vamos continuar com o evento? Não dá para fazer o evento presencial. Aí fomos estudar sobre tecnologia para eventos e viabilizamos e cresceu. Que bom, né? Aprendemos também mais isso. Resta. Parabéns. Obrigada, gente. Bem, é isso. Agradeço mais uma vez aqui aos colegas, um grande prazer. E desejo a todos aí uma ótima continuidade aí no evento. Muito bom! Mais um painel aqui para conta. Maravilha. Aquela foto para ficar registrado esse momento.